Olá, galera, tudo bem? Bem, hoje eu inicio uma série de aulas relativa à óptica. Então, nós vamos mudar agora para frente B, né? E vamos mudar o conteúdo, né? Bastante, né? Vamos sair de calor e energia e vamos pular para um outro tipo de calor e de energia, né? Que é a luz, né? E iniciaremos aí essa fase da frente B, beleza? Vamos lá então? Bem, conteúdo é esse aí, princípios. Vamos explorar alguns conceitos básicos em relação à óptica geométrica. Vocês vão ver o porquê desse nome, tá? O quanto a geometria aqui é presente, ok? Bem, mas antes, vamos pensar o seguinte: eu tenho a luz com um comportamento atípico, vamos dizer assim, tá certo? Vamos pensar que, a princípio, vamos pegar aqui uma superfície, ok? Vou pegar aqui uma superfíciezinha aqui. Vou pegar minha luz, né? E vou imaginar, né? Vou imaginar que a luz, ela a gente tem duas possibilidades, né, de imaginá-la. A gente pode imaginá-la como a luz, como sendo uma onda. Então, você vai ver ela movimentando aqui, né, com altos e baixos, com cristas, né, com cristas e vales, ok? Ou você vai imaginar ela como um feixe de luz, propagando em linha reta aqui, ó, né? Agora, quando você imagina ela como um feixe, é como se fosse o quê? Pequenas partículazinhas movimentando, né? Pequenas partículazinhas movimentando em uma determinada direção. E aqui você vê o quê? Como se fosse essa oscilação aqui, né? Com altos e baixos. São oscilações, né? Essa energia aqui, que eu chamo de onda. E se eu for pensar ela como partícula, olha o que vai acontecer quando ela bater aqui, ó, numa superfície, por exemplo. Ela bateu nessa superfície aqui, vai refletir, como se eu estivesse jogando uma bolinha mesmo, né? Não é à toa que a gente está usando esse modelo, né? Então, essa partícula, essa ideia de partícula, né, que está vindo aqui para bater na parede, essa ideia de partícula não é à toa, né? Então, quando eu imagino ela como sendo partículas aqui movimentando e batendo numa superfície capaz de refleti-la, numa superfície especular, né? Então, veja bem. Então, ao comportamento que ela tem aqui, ó. Olha só. Ela vem aqui, bateu, refletiu, né? Vai falar desses ângulos aqui depois, você vai entender o porquê da geometria, né? E ela vai embora aqui, ó. Então, esse comportamento aqui, ó, ora, depende do experimento, a gente vai imaginar que ela é uma onda, né? E ora a gente vai imaginar que ela é uma partícula, né? Corretinho aqui não, né? Mas é possível, né, que a gente pense nela, tá? Pense nela como sendo uma energia, uma onda, olha só aí. Então esse aqui é o nosso espectro de luz. Esse nosso espectro de luz, ele vai da luz, né? Olha só como é que essa oscilaçãozinha, o tamanhozão da onda aqui, ó, como é que a onda é grande. E ela vai diminuindo, diminuindo o tamanho aqui, ó, diminuindo, oscilando, aqui ela já está movimentando demais. Vou imaginar você, eu sei que isso aqui é uma onda eletromagnética, pensa que fosse uma corda, né? Então aqui você estaria vibrando, movimentando essa corda para baixo e para cima. Imagina duas pessoas segurando uma corda, né? Cada um em uma extremidade. Então, à medida que você fosse oscilando, ó, cheio de altos cristas, né, e baixos vales, e depois você vai aumentando a intensidade com que você vai fazer isso, oscilando, subindo e descendo a mão cada vez mais, você aumentaria cada vez mais a energia dela aqui, ó. Ok? Então você tem ondas de menor energia até ondas de maior energia. E a gente vai trabalhar um trechozinho muito pequeno, olha só, um trechozinho bem pequeno aqui, ó, tá? Bem pequeno, que a gente chama de espectro da luz visível. A gente vai trabalhar só com essa faixa que é a luz visível. Então, voltando aqui,
Eu tenho um mar de ondas, de energias, de frequências. Dentro desse micro-ondas aqui eu tenho várias outras ondas. O celular tá nessa faixa, tá certo? As ondas de rádio, AM, FM, né? Só que o que vai me interessar é essa daqui, ó, que está na faixa do visível, ok? Bem, então voltando lá para nossa óptica geométrica, né? A gente vai detalhar um pouco mais depois essas questões, né? Então, eu vou começar falando sobre uma fonte de luz bem moderna, né? Que é a nossa vela. Então, imagina só, essa vela acesa que ela vai emitir luz para tudo que é lado. Para ficar mais fácil a minha análise, eu vou pensar em feixes, tá? Vou selecionar, vou pensar como se a luz estivesse se propagando em alguns feixes aqui, poucos feixes em comparação à infinidade que tem aqui, só para simplificar um pouco a nossa vida, ok? Então, só para simplificar um pouco a nossa vida aqui, eu vou trabalhar como se fosse alguns feixes apenas, ok? E aí eu tenho três tipos aqui que eu vou trabalhar. Quando eu falo que a luz tem um feixe, né, um feixe convergente, concentra, né, que a aplicação aí seria a lupa, né? E quando eu falo que ela concentra, que eu chamo de feixe convergente. E o exemplo é a lupa, né, que é capaz até de queimar esse pedacinho de papel aí, porque concentra a energia vinda do Sol, né? Então concentra em um único ponto aquelas, lógico, aqui eu estou representando só três feixes, mas é uma infinidade, uma quantidade absurda de feixes de luz chegando aqui e incidindo em toda essa superfície da minha lente aqui, ó. Lente é um assunto também, tá? Vai aparecer lá na frente, mas lente, vamos tratar muito, muito sobre lente, ok? Aplicação de lente, vamos lá, aplicação de lente. Aplicação de lente. Deu um errozinho na gravação que talvez eu tenha que repetir alguma coisa, mas quando eu vou falar de luz monocromática e polocromática, bem, monocromática seria um único feixe desse daqui, ok? Um único feixe desse. O vermelho, ou o laranja, ou o amarelo, ou o verde, ou o azul, ou anil, ou violeta. Quando eu falo policromático, é que eu estou considerando todos, ok? Todos esses aqui, né? Poli, né? De vários. Bem, mas eu tenho então a luz branca, que quando ela bate nessa estrutura que é acrílico, que é vidro, ou poderia ser até água, eu vou falar até de arco-íris. Quando eu falo dessa estrutura aqui, ó, essa estrutura, por algum motivo, a gente vai estudar isso lá na frente, né, tem a ver com índice de refração, se alguém quiser dar uma antecipada. Esse material, ele oferece para cada tipo de energia, para cada tipo de cor, para cada cor que está aqui, cada cor representa ela tem uma identidade, que eu vou chamar de frequência, tá certo? É como se eu conseguisse, ok? É, é, eu vou explicar isso lá na frente, quando eu estiver falando de ondas, né? Mas ondas e óptica são conteúdos que eu estou falando da luz o tempo todo, então são conteúdos que são muito relacionados. Então o que acontece? Quando eu falo de cor, uma cor específica, ela tem uma identidade, que eu vou chamar lá na frente de frequência. Então, cada cor tem uma frequência. Quando eu falar o que é AM, o que é ondas de rádio, o que é AM, o que é FM, cada um tem uma frequência diferente. Aí, micro-ondas tem uma determinada frequência. E o micro-ondas e o celular, cada um tem uma frequência diferente. Então, aí o raio-x, né, da radiação, ele tem uma frequência diferente. Então, diversas radiações que para a gente tudo é radiação. Ah, o calor que eu estou emitindo aqui agora, que eu estou a 36 graus e meio, eu estou emitindo radiação, tá? Infravermelho, calor, né? Você tem as visões térmicas, né? As câmeras de visão térmica, por exemplo, que conseguem perceber isso. Inclusive se o rosto está mais quente, né? Diferentes, né, pontos de temperatura no seu corpo. Então o que acontece? O calor que nós emitimos ou recebemos de alguma outra fonte, ela tem uma frequência específica que nós a denominamos e classificamos ela como sendo a nossa
o nosso infravermelho, o nosso calor. Eu gosto de fazer uma brincadeira, uma analogia, que é falar como se o espectro visível, o espectro de luz, o espectro eletromagnético, para pegar todo mundo, é como se fosse a nossa tabelinha periódica lá na, lá na física, certo? Eu tenho ali diversas informações sobre cada uma das frequências que eu tenho que trabalhar. Tranquilo? Então, voltando lá, é, eu vou falar um pouco também como que seria isso aqui. Então, antes de falar um pouco mais sobre essas cores e falar por que eu enxergo um corpo vermelho, amarelo ou laranja, o que for, eu vou trabalhar um pouquinho essa ideia num aplicativozinho aqui e vou colocar o meu prisma lá. Tá? Aqui não dá para perceber com tanta nitidez, né? Porque se eu mexer o ângulo, os raios vão tender a ficar até paralelo. O meu prisma lá está mais ou menos nessa posição. Olha só, dependendo da posição que eu colocar, o feixe lá dentro ele sofre uma reflexão, né? Ele bate e volta, então ele desvia consideravelmente, olha só. Mas lá no meu slide ele está assim. Aí é difícil separar aqui. Se aqui fosse uma luz branca, aqui eu teria algumas cores separadas. Eu vou conseguir perceber isso e vou aproveitar para explicar o arco-íris, que é justamente isso aqui, ó. Isso aqui, essa esfera, né, ela simboliza uma gota d'água, né, forçando a barra mais esférica. Então, tem um primeiro desvio, né, quando é o ar, esse ambiente branco aqui é o ar, aqui seria nossa gota d'água, né, aqui está como vidro, tá? Mas tem um comportamento muito semelhante, olha só, se eu colocar água aqui mudou pouquíssimo, mas pelo menos os desvios que eu tenho que observar, é possível observá-los, entendeu? Vou deixar no vidro. Então, aqui teve um desvio e aqui, na hora que ele saiu da água para o ar novamente, teve um outro desvio, tá vendo? E esse desvio já teve uma dispersão. O que é isso? Essa dispersão, a gente fala que é essa separação daquela luz original em outras, né? Então aqui eu considero como sendo meu branco e aqui as cores. Então aqui seria o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o, o azul, o anil e violeta, né? Tá faltando aqui, mas só para explicar o que seria a princípio isso então. Então seria o Sol, né, vindo com os raios paralelos e aqui ele encontra uma gotículas de água no meio do caminho e tem esse desvio todo aqui, né? Isso aqui eu chamaria de dispersão, ok? Agora, antes, só falando um pouquinho mais aqui, já que eu estou falando dependendo do formato, vamos lá. Olha só, se aqui incidir numa estrutura quadrada, olha só o que acontece. Só se tiver uma certa inclinação, ó, dos raios em relação à superfície que há algum tipo de desvio. Observa? Então, já que eu coloquei uma esfera, deixa eu colocar alguma lente. Porque, o que é lente? Qualquer uma aqui está funcionando como lente, porque todos são transparentes, ó, tá? Todos eles são transparentes, permitem a passagem de luz, desviam, mas permitem a passagem dela. Então, essa aqui é um tipo de lente, ó, que foi até observada lá nos efeitos da visão, né? Olha só, ela pega a luz, ela concentra até esse ponto aqui. Mas é lógico que depois desse ponto ela faz o contrário, ela diverge. Então lá no defeito da visão, eu vi isso aqui, né? Essa concentrou. Essa lente, deixa eu exagerar nela aqui, ó. Olha só o que ela faz. Ó, à medida que ela vai aumentando, ela concentra um pouquinho. Aí quando chega nessa estrutura aqui, concentra ainda mais. É lógico que aqui ficou horrível de ler, né? Mas eu não estou falando, não vou entrar em detalhes agora da visão, não. Eu queria exagerar aqui, ó, para você perceber que primeiro, ó, no meio dela aqui, ó, começou a ter uma concentração. Aí quando chegou no cristalino, concentrou ainda mais. Isso aqui seria você tentar usar um óculos que está com um grau muito elevado e só muito elevado, caso você tenha defeito da visão, está muito acima do que você precisaria, tá ok? Então tá aqui, ó. Então esse aqui é um exemplo. Eu vou dar o exemplo dessa outra lente aqui, ó, que é o do míope, né? Ele, o que que acontece? Olha o que que acontece. A luz está paralela. Aí, olha o que que essa lente aqui, ó, está fazendo. Ela tá, vou exagerar, obviamente, ela tá separando a luz e essa outra aqui, ó, que é o contrário dela, está concentrando.
Então, esses procedimentos, essas características, né, essas propriedades das lentes, né, de concentrar ou separar, é muito útil lá no futuro, tá ok? É bem útil. Então aqui, ó, ela está concentrando. Até aqui ela está concentrando. Que é onde eu preciso formar a imagem. Ah, cara, mas e depois? Aí depois não tem olho. Se você estiver falando de defeitos da visão, não tem olho mais não. Não estou preocupado mais aqui, ó. Concentrou? Aqui? É aqui que precisa concentrar, que é o fundo do olho? Ótimo. Depois tem olho mais não. Se a luz escapar um pouquinho de luz ali, não tem problema não. Vai escapar pouco, tá? Agora, se eu colocar uma lente diferente, ó, tá vendo? Isso aqui é um pouquinho diferente. Ela já separou os feixes, tá vendo? Já separou um pouco os feixes. Então cada uma tem uma característica e vai ter uma aplicação lá na frente. Aqui eu posso mudar a frequência, a energia de cada uma, mudar a cor, né? Para ver se vai ter mais desvio ou menos desvio, né? E coisas do tipo, beleza? Bem, então voltando lá no nosso slide, e agora eu vou falar um pouco mais sobre essas cores aqui, ó, tá ok? Então, cor de um corpo. Por que eu falo que um corpo é verde? Né? Por que eu falo que um corpo é verde? Bem, porque ele tem propriedade, uma característica em conseguir refletir essa cor. Então eu mandei aqui, ó, voltando no slide anterior, eu mandei a luz branca, que são todas as cores. Né? Ela contém todas as cores. E eu estou enxergando no próximo corpo só o verde. Só o verde. Por quê? Porque ele é capaz de refletir apenas o verde. Certo? Apenas o verde. Porque eu mandei todas as cores lá. E se eu estou enxergando verde é porque ele reflete apenas o verde. Então vamos dar uma olhada rapidinho no disco de Newton aqui, que seria um disco, um CD ou um DVD, que tem todas as cores, né? As 7 cores primárias. Né? Qualquer outra coisa diferente dessa são cores secundárias. Se eu, cara, se eu misturar. Não. Por isso que eu falei no slide anterior, lá no início, eu falei sobre feixe mono, que é uma única cor. Aqui eu estou considerando, é como se eu for pensar em pigmento, o pigmento é puro, então, e não vai misturar. E aqui eu não vou misturar, não é minha impressora, que eu vou misturar uma cor e beleza, nossa, vou ter um resultado final. Não, aqui não são cores secundárias e não são pigmentos, reações químicas. Aqui eu consegui separar quantidades de energia, né? Feixes de energia. Então tá aí. Então, vou voltar lá para o meu disco de Newton. Lá no meu disco de Newton, eu tenho um disco, cada fatia aqui, cortada como fosse pizza, né? Cada fatia dessa daqui, ela é de uma cor diferente. E não são cores aleatórias, são as cores que compõem a luz branca, ok? Que compõem a luz branca. Bem, se eu começar a fazer esse negócio girar, toda a luz que incide aqui, ó, ela vai incidir, né? Toda a luz que bater no disco, porque o princípio para que eu possa enxergar que a luz incida em algum objeto e tem que refletir e chegar até os meus olhos. Então, isso aqui girando devagar, assim, ó, beleza, tá batendo luz no verde, eu tô enxergando, amarelo e tal. Agora, se eu começar a aumentar a velocidade, vai começar a refletir, né? Vai continuar refletindo, lógico, mas vai começar, olha só, aqui, essa região aqui, ó, ela tem todo, tá passando todas as cores por ela. E cada vez mais rápido, mais cores passam por lá. Ó. Então eu já estou tendo dificuldade de separar uma cor da outra. Parece que uma fatia está menor, mais estreita do que a outra, eu já não tem. Aí à medida que eu vou aumentando, olha só, eu já não percebo, já não tem definição mais. As fatias já está bem diferente já. Eu já estou com dificuldade, ó, nessa região aqui que eu estou olhando, ela está refletindo várias cores ao mesmo tempo. Então, se eu extrapolar e colocar a velocidade máxima aqui, acabou. Agora eu estou recebendo todas de uma vez só. E receber todas de uma vez só é entender que isso é o quê? Receber todas as cores de uma vez só é o caminho contrário disso aqui. Ó. Pensa, você pegar todas as cores, você vai enxergar o quê? O branco. Né? Se você separar o branco, você vai enxergar cada uma delas. Mas eu estou juntando isso aqui, juntando não literal, né? Eu estou jogando todas de uma vez só nos seus olhos, para que você não consiga perceber quem que é quem, ok? Foi o que eu fiz lá no meu disco de Newton, ok? Foi fazer com que ele girasse cada vez mais rápido,
para que o mesmo ponto mandasse para você, o mesmo ponto observado. Você ficar olhando só para esse ponto aqui, ó. Ora ele vai emitir para você o vermelho, ora o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil, o violeta. Ele vai fazendo isso cada vez mais rápido, ok? Como ele vai fazendo isso cada vez mais rápido, eu vou recebendo tudo de uma vez só e não consigo mais distinguir as cores. E eu só vou enxergar a soma de todas elas, que é o branco. Beleza, galera? Então, voltando para o meu slide lá, certo? Eu tenho, então, o porquê que eu enxergo o corpo verde, porque ele é capaz de refletir apenas o verde, ok? Próxima situação, eu consigo, então, olha, o vermelho. Por que eu enxergo um objeto vermelho? Eu consigo observar um objeto vermelho porque ele só reflete o vermelho. Ele recebe todas as cores e só reflete o vermelho, ok? O que eu chamo de corpo negro, na verdade, porque preto não é cor. Então, que cor é essa daqui? Ah, preto, comprei um pretinho básico. Bem, o correto é você falar, seria corpo negro. Do ponto de vista da física, é corpo negro. Ele é incapaz de refletir qualquer cor. Então, quando você coloca aqui incide todas as cores, ele não reflete nenhuma. Então, essa ausência de luz chegando até os seus olhos te dá essa sensação de que o corpo tem essa cor, né, entre aspas, né, que a gente costuma falar erroneamente, né, preto, tá? Agora, aqui, quando eu enxergo um objeto branco, quando ele é capaz de refletir todas as cores, todas elas, ok? Todas elas, aí eu falo que ele é branco, beleza? Bem, opa, antes dos princípios básicos, eu queria comentar alguma coisa. Por exemplo, eu poderia aqui, se eu estou dentro de um objeto, vou imaginar aqui, estou dentro de um quarto com uma camisa verde, né? Verde. Estou com a camisa verde dentro de um quarto. Aí eu estou dentro de um quarto escuro, só existe uma única lâmpada lá dentro, que é uma lâmpada vermelha. Aí quando eu acender essa luz vermelha, você vai enxergar, as paredes são todas brancas, você vai enxergar alguma coisa. Beleza. Quando eu acender essa lâmpada, como as paredes são todas brancas, ou seja, paredes capazes de refletir todas as cores, vai refletir, eu vou ver paredes vermelhas. Ótimo. Mas e a camisa verde do sujeito que está lá dentro? De que cor que eu vou enxergar? Pensa um segundinho. Se ela é verde, ela só consegue refletir o verde. E para enxergá-la verde, você tem duas opções. Ou você incide o verde, que não foi o caso, incidimos o vermelho, ou você incide o quê? O branco, que contém todas as 7 cores, ok? Então, ou você manda o branco, que vai incidir na camisa e só vai refletir o verde, ou você incide o próprio verde. Então, qual é a cor então que você vai enxergar? Bem, a cor que você vai enxergar então vai ser corpo negro, preto. Você vai tender a falar comigo, né, gente? Você vai tender a falar comigo, então tá, cara. Então quer dizer que eu estou enxergando o cara com a camisa preta, então. Sim, você vai enxergar o cara com a camisa preta, porque não a camisa dele tem uma única propriedade de refletir exclusivamente o verde, ok? Então, por isso que você não vai enxergá-la, né, da cor original, vamos dizer assim, num ambiente de luz branca ou de luz verde, você enxergaria ela verde. Não vai ser o caso, você vai enxergar, parece que está de camisa preta. Carlos, mas eu vi lá fora na luz branca, o cara estava com camisa verde. Pois é, estava com camisa verde porque estava incidindo todas as cores sobre ele, ok? E agora não está mais. Tranquilos? Então, voltando lá para os meus slides, eu vi os princípios da cor, né? O que acontece quando cada cor incide sobre um corpo diferente. Bem, vamos lá então. Para encerrar essa primeira parte, eu vou resolver alguns exercícios. Viu? Tá vendo como é que esse vídeo está demorando? Vai parecer até de volta, só tanto que eu já envelheci. Só nesse vídeo. Então vamos lá. Olha só. Vou resolver alguns exercícios aqui. 8 exercícios. Exercícios de ótica é bom, que eles têm uma vantagem, que eles são rápidos, são teóricos, certo? Então veja bem, vai falar um pouquinho mais de cor, tá? Então, vou tentar cada parte dar um pouquinho de exercício. Bem, então vamos lá. O que nós temos aqui é o seguinte: é um pedaço de tecido vermelho, né? Quando observado numa sala iluminada de cor azul, né? De cor azul.
que acontece? Está aqui de cor azul. Como que ele vai ser visto? Então, é um pedaço de tecido que ele é vermelho quando observado numa sala iluminada com cor azul. Ele parece... Bem, então vamos melhorar isso aqui, né? Ele é vermelho quando ele é iluminado com uma luz branca, tá? Branca. Opa. Quando é iluminado com a luz branca, aí sim ele é visto, né, vermelho. Mas quando ele é colocado numa sala que a única luz que existe é azul, ele vai ser visto como? Ele tem capacidade de refletir unicamente, ele reflete unicamente, né, o vermelho. Então você coloca ele num lugar, num espaço onde a luz é azul, realmente ele não vai absorver, ele não vai liberar, ele não vai refletir, né, não vai enviar para os seus olhos o vermelho. Ele vai absorver o azul, porque ele absorve todas menos o vermelho. Por isso que você vai ter sensação, não, perdão, eu ia falar sensação, não, é por isso que vai acontecer que você vai enxergar ele ausência de cor. A ausência de cor seria o preto, beleza? Tranquilos? Bem, então o que acontece? Dando sequência aqui. Questão 2. As folhas de uma árvore, quando iluminadas pela luz do sol, mostra-se verde. Por quê? Por quê? Então vamos lá. Alternativa A. Letra A. Refletem difusamente a luz verde do espectro. A luz do sol. A luz do sol é uma luz que contém todas, né? Branca. Né? Então, se mostra-se verde, é porque está refletindo exclusivamente o verde. Reflete difusamente a luz verde do espectro solar. Tá, eu vou deixar em banho-maria. Difusamente é porque reflete em todas as direções. Ok? B. Absorve a luz, somente a luz verde. Bem, se ele absorver somente a verde e refletir as demais, né, você não enxergaria as folhas, né, da árvore verde, que ela está absorvendo justamente o verde. Refletem difusamente todas as cores, todas. Então você vai enxergar o quê? Branco, branca, né? Do espectro solar, exceto o verde. Tá. Então não vai ser bem branca, mas vai ser mais próximo do branco, talvez, né, mais bege, alguma coisa assim, porque praticamente quase todas as cores foram devolvidas. Difratam, essa propriedade aqui, ó, é uma propriedade de ondas e vai demorar a ser discutida, ok? E a última aqui, a visão humana é mais sensível a essa cor. Bem, o verde, né, diga-se de passagem, de curiosidade, que o verde ele é uma cor, né, que não é uma cor suave, a cor não tem nada a ver com a visão é mais sensível, não tem nada disso. Ela consegue enxergar todas as cores. Por exemplo, o primeiro aqui que vai estar no arco-íris lá é o vermelho, depois o laranja, depois o amarelo, né? Vou pegar o amarelo, o azul. É difícil achar todas as cores, né? O verde, perdão. Opa, pulei o verde aqui. O verde, depois seguindo a ordem, o azul, o anil, eu vou forçar a barra, faz de conta que é esse aqui, o anil e o violeta. Vou pegar esse roxo aqui. Então são essas cores aqui, ó. Todas essas 7 cores são as cores primárias aqui, ok? E nós enxergamos perfeitamente todas elas, com excesso quem tem daltonismo pode vir a confundir algumas cores, ok? Então, com exceção de quem tem daltonismo, pode vir a confundir algumas cores, ok? Mas questão de sensibilidade, somos sensíveis a todas elas igualmente. Tranquilo? Bem, então a alternativa correta, ou mais correta, seria reflete difusamente a luz verde do espectro solar, ok? Essa daqui está falando que absorve, reflete difusamente todas as cores, então difrata eu não estudei. Então, ok? Tá certíssimo aí, letra A. Próxima.
Opa, um conflito aqui de mouse com canetinha que você tem que ver. Bem, então tá aí. Essa daqui então vai ser as cores dos objetos, ou questão 3. Julgue as alternativas a seguir. As cores dos objetos são determinadas pela frequência da luz. Eu vou falar mais disso é, quando o assunto for ondas. Mas isso aí é uma verdade, sim. É bom já ir acostumando com isso, ok? Então tá aí. Essa primeira alternativa tá certíssima, ok? A frequência é a identidade, né? Se eu voltar lá na teoria, você vai lembrar eu falando isso. É a identidade de cada uma das cores. E 2. Quando um objeto é iluminado pela luz branca, parte dessa luz é absorvida e parte é refletida. Teve um momento lá, isso aqui está correto, que nós falamos o seguinte, e eu vou falar isso melhor quando eu for estudar, eu vou comparar reflexão, ok? Com refração. É bom a gente já ir acostumando com os termos aqui. A refração. O que significa isso? Reflexão é quando eu estou falando de luz refletida no mesmo meio, e quando eu falo sobre refração é quando a luz muda de meio. Então, ou seja, quando eu estou olhando para o fundo de uma piscina, eu estou falando de refração, piscina com água, né? Estou falando de refração, quando eu estou olhando para o fundo de uma piscina. Quando eu estou olhando para um ambiente, para o ar, para uma parede, para alguém, eu estou falando de reflexão. E nunca você vai achar um fenômeno de 100%, ou seja, 100% de reflexão ou 100% de refração. Eu sempre vou enxergar, sempre vai ter reflexão e refração, e quando vira e mexe eu vou ter que voltar naquele aplicativo, lá eu posso explicar isso melhor. Tá? Mas nenhum fenômeno da física aqui, ele é 100%, nunca. Né? Você chega numa vitrine para dar uma olhada numa vitrine, o que acontece? Você tem mania de colocar até as mãos assim do lado, né? Tentando diminuir a reflexão. Por quê? Você quer enxergar alguma coisa que está dentro da vitrine. Então essa luz tem que passar por onde? Essa luz vai ter que passar pelo vidro. E quando ela muda de meio, de ar para o vidro, ela significa que ela está sofrendo refração. A gente vai discutir isso mais a fundo, é só porque apareceu aqui, ok? Bem, e a outra questão, um objeto que apresenta cor preta, absorve toda a luz que recebe. Certíssimo. Né? A questão da camisa preta que a gente comentou, que num calor danado ela incomoda muito mais, a branca é bem suave, ela reflete todas as cores. E a última afirmativa que seria um objeto de cor branca não reflete nenhuma frequência, não é aquela conversa de que a cor branca é justamente todas as cores, né? Então, verdade, 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 aqui falso, ok? Seria a alternativa E. Tranquilos? Próxima questão, questão 4, ok? Bem, questãozinha 4, eu tenho 3 objetos, vou analisar aqui rapidinho. São questões bem tranquilas, bem teóricas, tá? Então, supondo que... Deixa eu aumentar um pouquinho. Supondo que... Opa, já estou enxergando. Supondo que no interior de uma sala há 3 objetos de cores distintas. Então, vamos lá fazer esses 3 objetos aqui. Um objeto verde, ok? Deixa eu melhorar a posição dele. Um objeto verde, capaz de refletir exclusivamente a cor verde. Um objeto azul, um objetozinho azul, capaz de refletir exclusivamente o azul. E um objeto vermelho. Então tá aqui, vermelho, é capaz exclusivamente de refletir o vermelho. Ótimo. De que cor, respectivamente, veremos esses objetos se essa sala for iluminada por uma luz de cor azul? Vamos no azul, então. Bem, essa daqui ela tem a capacidade de absorver todas e só reflete o verde. Então, quando chegar o azul aqui, ó, a luz azul, ela não vai refletir absolutamente nada. Então, como que eu vou enxergar ela? Ó, na ausência de cor, eu vou enxergá-la de cor
preta. Não gosto de falar cor preta, mas beleza, vamos lá. A maioria dos exercícios falam, né? Então tá aí. Bem, luz azul de novo sobre o objeto azul. Ótimo. Por isso mesmo que eu estou vendo ele azul. Ele vai refletir o azul. Ótimo, eu vou enxergá-lo azul. Imagina o meu olhinho aqui, ó, né? Aqui, olhinho lindo aqui, né? Um olhinho aqui, tem que ter um detalhezinho assim, ficar bonitinho. Cílios, olha só que bonitinho. Esse aqui é, quem que é esse cara aqui? O observador. O OBS, o observador. Isso aí. Aí continua na luz azul. Aí vem a luz azul e bate em quem? No objeto vermelho. Ele vai conseguir refletir? Nada de reflexão. Então, como que eu vou enxergar esse carinha na ausência de reflexão? Preto. Então, né, cor preta. Então, o que, que vai acontecer? O único que eu vou enxergar é o do meio aqui, que foi o único capaz de refletir a luz. Então, vai ser preto, azul e preto. Certíssimo aqui, ó. Ok? Então, muita atenção com isso, hein, gente? Então, são questõezinhas simples, mas tem que ter muita atenção. Bem, questão 4, tá? Essa questão, já mudou aí, né? Questãozinha, próxima questão, né? No caso, a folha impressa de um... Vamos correr e jogar isso aqui, só para dar uma ampliadazinha. Vamos imaginar esse cara aqui, uma folha de um livro, né? Apresenta impressão de letras pretas. Ótimo. Letras pretas. Destaca esse negócio para mim. Sobre um fundo branco, que é o papel. Isso facilita a leitura e a percepção da escrita. O que ocorre com a luz? Bem, ela, vamos lá, letra A então, é absorvida pela escrita e refratada pelo papel. Nós não estudamos esse fenômeno, mas vira e mexe esse fenômeno aparece. Então, já que ele aparece, vamos destacar ele aqui. Isso aqui vem do fenômeno da palavra refração. Isso aqui é quando exclusivamente... Opa, tô com a canetinha horrível. Exclusivamente quando há mudança, certo? Há mudança de meio. Então a água tem que sair de meio. A luz, né, tem que sair, sei lá, do ar para a água e vice-versa, alguma coisa nesse sentido, ok? Então é absorvida pela escrita e refratada? Não. Então esquece isso aí, não. É refletida pela escrita, mas a escrita não é preta, então ela não reflete nada. Risca isso aí para mim. É absorvida pela escrita, ótimo, até aqui tudo bem. É absorvida pela escrita e refletida pelo papel branco, ótimo, e refletida pelo papel branco. Mas vamos terminar aqui para ver o que está de errado. É refletida igualmente pelas duas partes. Uma é branca e a outra é preta. Não tem nada de igual nessas duas aqui, ok? E a última fala de refratada de novo. Então o correto é falar que vai ser absorvida pelas letras pretas e refletida pelo papel branco. Ok? Tranquilos? Então isso aí fecha essa questãozinha aí, letra C. Próxima questão. Né? Aqui falando que é a 5, mas eu pulei. A próxima questãozinha, tá? Ela fala o seguinte: considera uma bandeira brasileira tingida com pigmentos puros. O que significa isso, pigmentos puros? Significa, tá? Significa, ampliar um pouquinho, significa que o verde é verde puro, não é uma mistura, nada disso. Né? A parte azul é azul mesmo, a parte branca é branca mesmo, são pigmentos puros. Se iluminássemos exclusivamente com luz azul monocromática, também pura, né? Azul, quando fala monocromática pura, ela seria vista com que cores? Bem, eu sei que todo mundo tem a bandeira na cabeça aí, mas vamos lá, né? É luz azul, exclusivamente luz azul, ok? Então o que acontece?
que vai acontecer é o seguinte. Essa região aqui, ó, se eu estou incidindo apenas apenas luz branca, perdão, azul. Então essa região aqui ela é capaz de refletir apenas o verde. É a única coisa que ela reflete, né? Ela reflete exclusivamente, tá? O verde. Então tá bom, ela reflete. Tá certo? Reflete. Só que o verde, né? Então eu não vou enxergar essa parte porque eu não tenho luz verde. Essa daqui é só o amarelo. Então eu vou enxergar essa região aqui preta, né? Essa daqui também está batendo a luz azul. Essa daqui também é preta, ok? Essa aqui, ótimo, eu vou enxergar porque é azul. As estrelas são brancas, reflete qualquer cor que chegar. Não vou enxergar nenhuma estrela dessa, então, porque ela é azul, tá certo? Não vou enxergar nenhuma, porque é tudo azul. E essa parte branca aqui também, ó, não vou enxergar. Só que essa parte, essa escrita aqui, tá vendo que ela tá, essa escrita específica aqui tá de verde, né? Tá vendo que ela tá de verde? Então eu vou enxergar a escrita, eu vou enxergar, porque essa parte branca vai refletir azul, então isso aqui vai ficar, na verdade, uma esfera, né, de todo tamanho azul. Só que a palavra ordem e progresso eu vou enxergar porque ela está escrita com a cor verde. Então ela não vai refletir. Ela não vai refletir em um meio azul. Então, se ela não reflete no meio azul, eu enxergo em volta dela. Né? Então, a palavra ordem e progresso eu vou enxergar. Então, as únicas coisas que eu vou enxergar aqui é preto em volta de tudo. Eu vou enxergar a ordem e progresso escrito de preto e vou enxergar azul. Beleza? É isso que eu vou enxergar. Tranquilos? Voltando para a questão. Voltando lá para a questão. Opa, é a próxima. Voltando lá para a questão, né? O que eu vou enxergar aqui então? Ela seria vista com cores. Verde eu não vou enxergar, que não está chegando verde lá, amarelo muito menos. Só vou enxergar branca, não, teria que estar chegando todas as cores, tá certo? Eu vou enxergar só o que não for azul, eu vou enxergar o que for azul, obviamente, porque está incidindo luz azul. O que não for azul, o resto é tudo preto. Então, essa aqui é a opção correta, letra C, preto e azul. Beleza? Essa é a opção correta, é a opção a ser marcada. Né? A opção a ser marcada é essa daqui, ó, letra C. O que for azul, eu vou enxergar azul, porque está incidindo azul. O resto todo, eu vou enxergar ausência de cor, ou seja, preto. Beleza? Próxima questão. Questão 6. Opa, perdão. Essa daí é bandeirinha ainda. Questãozinha. Quando vistas através de um filtro vermelho, essa eu queria comentar o seguinte, o que significa filtro, né? As folhas de uma, como que eu vou ver as folhas de uma árvore? Isso daqui é o seguinte, eu gosto de fazer analogia de filtro de cor, vocês vão ver muito falar, eu gosto de fazer analogia com filtro de água, né? Então vai ficar bem estranho, né? Que o filtro de água serve para quê? Para deixar passar água, tá? Então, se o filtro é vermelho, ele só deixa passar vermelho, ok? Ele só deixa passar vermelho, nada mais do que isso, tá ok? Nada mais do que isso. Então, ele não deixa passar nada que não seja vermelho. Ótimo. Então, quando visto através de um filtro, imagina eu usando um óculos, né, com filtro vermelho. Então, ele só deixa passar o vermelho. Como que eu vou enxergar as folhas da árvore? Bem, as folhas da árvore é verde. Né? Se as folhas da árvore são verdes, ela só reflete verde. Se eu estou com um óculos que o filtro dele é vermelho, só deixa passar vermelho. Né? Só deixa passar vermelho. Então, como que eu vou ver essas flores? Essas folhas, perdão, parecem pretas. Eu vou enxergá-las pretas. Caramba, que coisa estranha. Tornam-se praticamente invisíveis. Olha que legal, hein?
teoria, depois a gente fala da teoria do homem visível. São vistas com sua cor natural? Bem, natural seria o verde. Apresentam um aspecto azulado, olha. Parecem amarelas? Não, parecem pretas. Porque estão saindo delas o verde. E como eu estou usando um óculos que só deixa passar vermelho, eu não vou enxergar então o verde que está saindo de lá. Ok? Bem, isso aí é uma questãozinha teórica aí, né? De cores. Nossa, falando até demais de cores, né? Última para encerrar mesmo. Ok? Não, encerrou. Encerrou. Que a próxima muda um pouquinho de assunto. Beleza? Bem, galera, o negócio é o seguinte. Agora é estudar um pouquinho. Até a próxima aula.